Olá Pop Blue, olá Mami Blue, conversemos sobre representação. Representação, repetir uma presença, repetir uma presença. Sim, para o direito é plenamente possível você ser onipresente. Para atos jurídicos, atos e negócios podem ser praticados por você agora em qualquer lugar do mundo, através do fenômeno da representação. Então a representação é aquela situação, é aquele conceito onde alguém tem sua presença replicada e pode agir através de outrens, pode agir através de outro. E o que a outra pessoa fizer em seu nome, essa outra pessoa tem nome técnico, ele é chamado de representante, você é o representado. O que o representante fizer dentro dos limites dos poderes que você conferiu é imputado a você. A palavra imputar quer dizer atribuir. Então eu tenho uma figura aqui do representado e do representante. O representante é aquele que age, mas ele age não em nome dele, ele age em nome do representado. Esse fenômeno da representação, ele pode ocorrer tanto advindo da lei, chamada representação legal, como pode ocorrer gerado através de um negócio, através de um ato de confiança, chamada representação convencional ou consensual, como queiram. Quando nós temos aqui uma representação legal, nós temos como exemplo, por exemplo, o poder familiar. Nós temos a tutela, nós temos a curatela, nós temos também a representação política lá do direito constitucional. Tudo isso são situações onde alguém age em nome de outrem através da lei, originado da lei. Nós não temos na representação legal a figura de um instrumento chamado procuração. Sempre que se ouve o termo procuração, eu preciso que você ligue a essa ideia de representação convencional, encontro de vontades, convênio. Então, quando você nomeia alguém, seu representante, o instrumento para que ele possa atuar terá o nome aqui, olha, de procuração, onde você está transmitindo poderes outorgante e alguém está recebendo poderes para agir em seu nome, outorgado. Então, procurador, outorgante. Aquele com quem o representante vai tratar é chamado genericamente aqui de terceiros. Tá vendo aqui? Essa representação convencional pode ter vários nomes lá na parte especial do código. Pode ser contrato de mandato, corretagem, agência, distribuição e outros tipos. Inclusive, o nosso Código Civil nos vai dizer que a representação convencional é regida pela parte especial do código. Note que tudo que o representante fizer nos limites dos poderes recebidos, obriga é imputado ao representado, mas aquilo que o representante fizer além dos seus poderes não é imputável ao representado. Aquilo que o representante fizer além do que poderia fazer, ele em nome próprio responde com responsabilidade própria. A essa situação, onde o representante responde pessoalmente por aquilo que ultrapassar os seus poderes, dá-se o nome de ato ultra vires, teoria do ato ultra vires. Então, enquanto o representante atua nos poderes que recebeu, o que ele fizer é imputável ao representado, é o representado que está atuando. Olha só, vou te explicar essas duas teorias. Pela teoria do ato ultra vires, aqui ó, o representado não responde por atos praticados pelo representante se esse representante agiu de má fé com excesso de poderes, fez o que não poderia. Cabe ao prejudicado cobrar perdas e danos do representante, mas não pode desfazer o ato nem cobrar nada do representado. Essa teoria é chamada de teoria do ato ultra vires. É a teoria usada no Código Civil, inclusive em mais de um dispositivo. Mas a teoria tida modernamente como a mais justa, inclusive já com algum escopo de jurisprudência, que não é a teoria usada no Código Civil,
é chamada de teoria da aparência. Pela teoria da aparência, o representado sempre é responsável pelo que o seu representante fizer, de boa ou má fé, com excesso de poderes ou não. Por quê? Porque não seria justo colocar no colo desse terceiro a responsabilidade de checar os poderes do representante. Então, se esse representante conseguiu angariar a boa-fé do terceiro, fazendo com que esse terceiro acreditasse que ele é um legítimo representante, só cabe, portanto, a esse terceiro prejudicado cobrar o que lhe for de direito, perdas e danos, e desfazer o ato, a anulação, diretamente do representado, porque foi o representado que escolheu um pilantra como seu representante, que escolheu um de má fé como seu representante. Portanto, se houver prejuízo, que seja arcado pelo representado que escolheu o representante e não pelo terceiro prejudicado. Essa teoria, tida como mais justa, é chamada de teoria da aparência. Mas repito, tá? A teoria do Código Civil é a chamada teoria do ato ultra vires. O prazo para que o representado anule os atos do representante que excederam aos poderes recebidos é de 180 dias. É um prazo decadencial. Então, o representado aqui viu que o seu representante agiu além dos poderes conferidos na outorga aqui na procuração, então ele pode anular esses atos em 180 dias. Agora tem um detalhe: ele só pode anular o ato se o terceiro sabia do excesso de poderes, ou se o terceiro deveria saber por todas as circunstâncias que esse representante estava de má fé. Porque se ele não conseguir provar, então o ato é plenamente válido. E só cabe a esse terceiro aqui pedir perdas e danos desse representante de má fé. Sabe, até casamento pode ser realizado por procuração. A lua de mel não. Mas o casamento pode ser por procuração. Aliás, eu me lembro que naquele 2008... eu estava na Argentina cursando o módulo do doutorado e ao mesmo tempo em que eu estava lá na Argentina, em Santa Fé, eu estava aqui em Manaus colando grau em administração, minha terceira faculdade. Então eu colei grau por procuração em administração em 2008. Detalhe, você aprendeu comigo lá quando eu estava ali em plano de existência, você aprendeu comigo, artigo, deixa ele aí, que todos nós temos que dar a boa-fé por presunção para qualquer pessoa. É o princípio da inocência aplicável ao direito civil, não é? É o princípio da boa-fé presumida dos negócios dos atos jurídicos. Em representação, esse princípio é mitigado, porque o nosso código é muito claro ao dizer o seguinte, grava: aquele representante é obrigado a provar. O representante tem o ônus da prova, de provar sua condição de representante e a extensão dos seus poderes. Ou seja, é direito desse terceiro duvidar dos poderes, dos poderes outorgados ao representante, bem como da própria condição de representante. Significa que se eu faço negócio com você e surge alguém, um estranho, se dizendo seu representante, eu tenho o direito de duvidar que ele é o seu representante e eu tenho o direito de duvidar o que ele pode e não pode fazer em seu nome. É dele, do representante, o ônus da prova de que é seu representante e do que ele pode e não pode fazer. E existe no Brasil algo chamado negócio consigo mesmo, também chamado de contrato consigo mesmo, onde alguém, nos negócios translativos, ou seja, aqueles que transmitem a propriedade, a lei permite que a mesma pessoa seja ela o comprador e seja o vendedor por procuração. Imagine que este cidadão aqui compra esta casa e esse aqui, o antigo proprietário da casa, emite uma procuração para que esse comprador aqui faça a transferência em cartório do imóvel que era do vendedor para o comprador. É possível que 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, somente esse comprador compareça em cartório. E ele, naquele momento, será o comprador em nome próprio e ele será também
o vendedor por procuração. Então nós teremos ali duas pessoas representadas, unificadas em uma só. Ele vai assinar pelo vendedor por procuração e vai assinar por ele próprio como comprador. Isso tem nome, isso é chamado de negócio consigo mesmo. Gente, a lei permite que isso exista no Brasil, desde que, óbvio, todos concordem em fazê-lo. O que acontece quando o representante age em conflito de interesse com seu representado? Ou seja, começa a agir contra aquela pessoa que lhe conferiu os poderes. A lei vai dizer o seguinte: o representado tem 180 dias para anular o ato. Mas tem um detalhe: ele só pode anular o ato do seu representante que agiu em conflito de interesse com ele se por um acaso aquele terceiro sabia que o representante estava agindo de forma errada ou devia saber. Então, se eu nomeio um vendedor para vender o meu estoque e esse vendedor começa a vender tudo a preço de banana, está em conflito de interesse comigo, eu tenho 180 dias para anular essas vendas. Mas eu preciso provar que os compradores desse estoque sabiam da pilantragem dele, sabiam que ele estava agindo em conflito de interesse, ou pelo menos eles deveriam saber pelas circunstâncias. Aí eu consigo anular, prazo 180 dias. Tratemos sobre alguns detalhamentos sobre a representação. Existe o termo presentar. Tecnicamente, você só representa aquilo que já tem uma presença física. Então alguém pode representar alguém. Agora, quando algo não tem uma presença física, tecnicamente o termo correto não é representar, é presentar. Então o promotor, por exemplo, ele não é um representante do MP, porque o MP não tem uma presença física. Ele atua através das pessoas, dos seres humanos. Essas pessoas são presentantes do MP. A palavra presentante existe, está aqui no VOLP, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então, quando alguém é a presença física de um ente que não tem presença física, tecnicamente se usa presentar, presentante. Quando alguém desaparece, se torna ausente, o prazo da curadoria de bens é de 1 ano, né? Então tem 1 ano de curadoria de bens, depois 1 ano de sucessão provisória, 1 ano de sucessão definitiva. Tá lá naquele nosso vídeo lá sobre a ausência. Mas, se quando alguém desaparece deixou um representante com poderes bastante para praticar todos os seus atos, o prazo da curadoria de bens não é de 1 ano, mas sim de 3 anos. E quando alguém está ausente, quem está na posse dos bens automaticamente se torna representante do ausente. É um caso de representação legal. O incapaz tem o domicílio no domicílio do seu representante legal. Lembra? Toda pessoa jurídica deve ter alguém que haja em nome dela, né? Toda pessoa jurídica tem que ter um representante ou presentante. E isso é tão fundamental que o nosso Código Civil diz que, se por um acaso uma pessoa jurídica ficar sem alguém que atue por ela, o juiz nomeia um representante provisório, juiz nomeia alguém enquanto não se escolhe alguém definitivo para substituir o anterior. Toda empresa estrangeira que tiver algum representante no Brasil, onde tiver esse representante, será essa empresa estrangeira para todos os fins. Então, a sede da empresa estrangeira no Brasil, mesmo que não tenha um endereço logradouro constituído formalmente, onde tiver o seu representante no Brasil, ali será a sede da empresa para todos os efeitos. Todo condomínio tem obrigatoriamente que ter um representante, seja ele chamado de síndico ou não. Diz a nossa lei que todo condomínio que, ainda que formalmente não tenha um representante, não tenha um administrador, aquele condômino que começar a administrar o condomínio sem oposição dos demais, automaticamente se torna representante desse condomínio, se torna administrador desse condomínio com poder de representação. Então, esse é o assunto representação, que será estudado mais minuciosamente lá na parte especial do Código, quando tratarmos sobre mandato. É isso.